Boa tarde, povo de Deus. Hoje o que se mais fala no país é sobre corrupção, sobre política, sobre como o Brasil vai se salvar desta nefasta, né, situação. E a gente pode muitas vezes querer ser o salvador da pátria, ter uma lista de soluções. E às vezes nessa lista de soluções ela exclui a santidade, ela exclui uma vida intelectual profunda. Eu falo muito nessa vida intelectual profunda. Não é a pessoa ter 1000 diplomas, não. Às vezes é muito. A gente pode ser muito tentado a isso. Sempre os extremos. Um extremo é você, não preciso estudar. Eu preciso ser só alguém que estuda em casa e pronto, e acabou a história, porque tudo é mal, vão fazer minha cabeça. Bem, de fato, as faculdades, universidades e escolas na sua grande e esmagadora maioria, estão com esses pensamentos que vão contra a família, contra os valores eternos, contra os valores cristãos, contra o bom senso, contra uma vida regrada. Sim, mas a solução não seria a gente se esquivar disso. É preciso também estar lá, ser sal da terra e luz do mundo, estando no meio. No meio não para imitar, mas no meio para fazer a diferença. Só que essa diferença nós fazemos não com a soberba. Ah, eu sei, eu faço, eu posso. Naquela postura de todo poderoso, né? Então, muitas vezes, a nossa vida não tem êxito porque é o orgulho que vai à frente. Não é a Virgem Maria, não é Cristo, o Senhor de nossas vidas, o nosso Deus, mas é o nosso orgulho. É a nossa presunção de querer que todos concordem conosco. É a nossa presunção de achar que todo mundo tem que me aplaudir. E ai daqueles que não me aplaudem, que não concordam comigo. Não é por aí. Então, o nosso país está na situação que está e é preciso não fazer só um exame coletivo, mas um exame pessoal. Esse exame de consciência que todo dia eu preciso fazer. Que muitas vezes eu negligencio, eu acabo esquecendo, faço de forma automática. O que é que eu fiz de bom hoje pela minha família? O que é que eu fiz de bom hoje pelos meus amigos, pela minha comunidade, pelos meus colegas, por mim mesmo? O que eu fiz hoje de correspondência à graça de Deus? No que foi que eu falhei hoje? Eu amei como devia? Eu tratei as pessoas como devia? Eu dei atenção como devia? Eu estudei como devia? Eu rezei como eu deveria ter rezado? Não é um perfeccionismo em todas as coisas, mas uma busca da perfeição, que é bem diferente. Não é uma tara, entre aspas, né? Não é uma obsessão por uma perfeição de forma hipócrita, não. É saber que eu preciso todo dia cooperar com a graça de Deus. Deus quer. Deus tem grandes planos para nós. Frei Eugênio Maria, falando sobre Santa Teresa de Ávila, né? No livro Quero Ver Deus, ele fala o seguinte: um só suspiro de Santa Teresa de Ávila vale mais que as orações de muitas almas imperfeitas. Quando fala almas, é de pessoas imperfeitas que estão crescendo na fé, mas ainda numa imperfeição enorme, né? Então, ele fala isso falando sobre o suspiro de Santa Teresa de Ávila. São Luís Grignion de Montfort fala que o suspiro da Virgem Maria. Um abraço, Ivone, Deus abençoe. O suspiro da Virgem Maria, ele é mais eficaz. Um só suspiro da Virgem Maria, ele é mais poderoso, né? Que é a oração de todos os santos juntos e anjos. A gente precisa saber que lá no céu não é questão de matemática, é questão de intensidade. Às vezes a gente pode fazer 1000 obras para Deus, achando que essas obras nos garantem a santidade. Muitas vezes eu posso até fazer muitas coisas para Deus, mas de fato o meu tesouro é Deus. Eu tenho colocado Deus acima de tudo. Eu tenho lutado para isso. É preciso fazer esse exame de consciência diariamente, porque é muito fácil julgar os outros, apontar. Hoje nós temos especialistas, né, em grupos de oração, nas missas, em pessoas que não param um minuto sequer de reparar se o padre errou,
de reparar se o Ministério de Música errou, se o leitor errou, se o salmista, se os irmãos que estão perto de mim estão errando. Ou seja, juízes, como fala o Scott Hahn, muitos juízes e poucos adoradores. O Scott Hahn é um ex-pastor protestante, né? Que tem feito um grande trabalho de evangelização. Então, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Não estou querendo dizer que a gente deve deixar passar batido e deixar que a liturgia seja jogada no lixo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que essas coisas a gente vai perceber sem precisar estar reparando, direto, olhando. Não. Porque muitas vezes a gente recebe Jesus na Eucaristia, aí no lugar de estar adorando Ele, fazendo ação de graças, a gente está fazendo o quê? Acaba de comungar, sai olhando para todo mundo. É o famoso católico ventilador, como fala o irmão Emanuel, né? Olha para todo canto. Esquece de olhar para o centro, que é Cristo. Como é que vai mudar? Uma pessoa dessa futuramente vai estar onde? No ateísmo, no espiritismo, no protestantismo, no satanismo. E vai dizer assim, vale, a missa é muito repetida. A missa não tem sentido, não, toda vez a mesma coisa. Vai começar a repetir esses jargões que nada tem a ver. Ah, se nós soubéssemos o valor de uma Santa Missa. Ah, se nós soubéssemos, irmãos. Nós seríamos, de fato, pessoas novas. Mas nós não sabemos. E quando eu falo, ah, se soubéssemos, me dói o coração porque nós não sabemos. Nós trocamos Deus por lixo. Às vezes nós queremos ganhar uma briga, mas nós esquecemos de lutar para que a nossa alma, a alma dos nossos irmãos sejam salvas. E às vezes não já foi salva na cruz? Foi. Mas é preciso querer. Como fala Santo Agostinho. Ele fala o seguinte para nós, né? O Deus que nos criou sem precisar de nós, Ele não nos salvará sem a nossa cooperação. Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, mas eu preciso cooperar com a graça de Deus. Eu não posso viver paralítico nos meus pecados, nos meus defeitos. Eu não posso viver paralítico. Porque essa paralisia não é vontade de Deus. O seu passado deve ser olhado como os judeus olhavam o passado. E os cristãos devem olhar de forma mais profunda. Como é, Osés, que os judeus olhavam o passado? Eles olhavam da seguinte forma: contemplando os feitos de Deus. E contemplando esses feitos de Deus, eles reconheciam: Deus está comigo. Ele é o Deus presente, Ele é o eu sou. E por isso eu posso ter esperança. Lá em Romanos 5 fala que a esperança não decepciona. Lá vai falar de várias provações que nós passamos, que nós vamos sendo experimentado. Lá em Romanos 8, 26 fala que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir. E Ele ora por nós com gemidos inefáveis. Muitos entendem como dom de línguas essa passagem, mas eu diria mais. Não excluindo essa parte, né? Mas eu diria mais. São os gemidos das nossas dores que nós unimos a Cristo. E nós não sabemos sofrer, mas quando o Espírito vem em nosso auxílio, esses gemidos, eles são eles são eficazes. Eles não são ineficazes, eles têm frutos. Alguma pessoa pode falar assim, perdão, pela gagueira, né? Alguma pessoa pode dizer o seguinte: mas eu sofro. Se eu sofro, logo eu já tenho o céu, porque eu sofro muito. Não. Não é o muito sofrer que leva alguém para o céu. É com quem eu sofro, por quem eu sofro, para quem eu sofro, como eu sofro. Ivone, eu agradeço, certo? Pelas suas palavras. Que Deus te abençoe, minha irmã. Francisca Alves, Deus também te abençoe. Rezem por mim, tá bom? Pela minha família e pela missão que Deus me confia. Às vezes eu até penso, né? Olha, eu tô aqui gravando num local que não tem nada a ver, né? Mas é isso que eu sou. Eu sou pobre e me alegro por ser pobre, não fico triste por isso, né? Então, um ambiente, talvez vocês mereciam um ambiente melhor, mais iluminado, com uma pintura bem feita aqui, né? Várias coisas.
Eu não sei fazer muito isso. Faço muito natural essas coisas, né? Então, se alcançar duas pessoas, ou uma, e essa pessoa começar a ter uma vida nova, eu fico feliz por essas lives. Eu não quero 1 milhão de lives. Se um dia acontecer, glória a Deus. Mas se não acontecer, não tem problema nenhum. Pode ficar com um mesmo que tá bom. Porque, sem dúvida, vale a pena todo o sacrifício pelas almas. E por uma alma. Como fala Santa Teresa de Ávila, 1000 vidas ela daria, se possível fosse para salvar uma só alma. 1000 vidas ela daria se assim fosse possível, se ela tivesse 1000 vidas, para salvar uma só alma. Unida, entenda, não é que ela se achava a salvadora. Era aquele mesmo amor de São Paulo, que falava que ele seria capaz de abdicar, se fosse possível, da sua salvação para que os judeus conhecessem a Cristo. Irmãos, irmãs, também, qual é o sacrifício que eu e você estamos fazendo? Hoje o mundo ele é inimigo do sacrifício, inimigo da cruz. As pessoas vivem muitas vezes para si mesmas e por isso são infelizes. Vivem para si. Quando eu falo viver para si, não é que você não deva cuidar de si. Você deve cuidar do seu corpo, você deve cuidar da sua mente, do seu vestir, estar cheiroso, estar bem vestido, cuidar da sua casa, ter uma higiene pessoal legal, estudar, fazer um curso, se alimentar bem, por aí vai. Quando eu falo viver para o outro, é quando eu não vivo vítima de mim mesmo. Alguém falou uma palavrinha, eu já fico super chateado, o mundo acabou porque ninguém me ama, ninguém me compreende. Não. Isso é triste para nós. Deus quer nos amadurecer. E só uma pessoa que reza, ela vai amadurecendo de forma mais acelerada. Uma pessoa que não tem vida de oração, ela não vai amadurecendo. Pelo contrário, ela passa do estado de verde para podre, mas amadurecer não. Ela amadurece a idade. Mas o tempo não vai fazer uma mágica com ela. Pode ela ter uma consciênciazinha mais ou outra, mas maturidade mesmo, de fato, profunda no sentido da palavra, só alguém que tem uma vida de oração. Porque na oração nós vamos conhecendo a Deus e vamos conhecendo a nós mesmos. E conhecer a nós dói. Porque nós encontramos escorpiões, como fala Santa Teresa, nós encontramos lagartas, né, e tantas outras coisas, cobras, serpentes, que são os nossos defeitos, que são as nossas limitações, que são os nossos vícios, que são as nossas paixões desordenadas. Mas Deus não nos chama a ser revolucionário. Ah, eu vou mudar o país, eu vou mudar o Ceará, eu vou mudar o mundo. Permita que Deus vá mudando o seu coração. Isso já está de bom tamanho. E para isso você precisa, e eu preciso rezar. Nós precisamos confessar-nos. Precisamos comungar, se possível, todos os dias. Ter uma vida de perdão. Ter uma vida de apostolado, de serviço. Lembre, não são muitas coisas, mas são coisas feitas com amor, com intensidade. Fazendo a vontade de Deus. Santa Teresinha falava, Deus sempre faz a minha vontade. Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Santa Teresa de Ávila fala que quando Deus encontra uma alma que faz a sua vontade, Deus se submete, olha aspas aí, né, a essa alma e faz a vontade dessa alma. Porque ali não há separação mais de vontades. É uma vontade só. É a união das vontades, como fala São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. Santo Afonso de Ligório, que eu amo demais, né, doutor da igreja, fala o seguinte: é melhor estar aparentemente longe de Cristo fazendo a sua vontade do que aos seus pés, ajoelhado, longe da sua vontade. Ele falou isso porque em dado momento ele estava levitando, né? Ele levitava. E aconteciam muitas experiências místicas com ele. Até que pediram para ele não ir para o Santíssimo durante vários dias. Ele teria que ficar trancado no quarto. Ele obedeceu. E um dia ele estava tão atraído por Jesus na Eucaristia, que ele estava se arrastando nas escadas para ir até Jesus. Aí ele lembrou. É melhor estar aparentemente longe de Cristo, fazendo a vontade dele, do que aos seus pés e desobedecendo. Que Deus nos dê a graça da obediência, da humildade, do louvor, do desejo profundo da santidade e da determinada determinação, ou seja, uma decisão firme
uma decisão que vem das entranhas, do mais profundo de nós. Que nós não possamos ser superficiais. Os revolucionários querem mudar os outros porque já se acham bons demais. Aqueles que desejam ser santos, eles sim desejam que os outros mudem, mas ele deixa que Deus vá trabalhando as suas misérias, as suas debilidades e coopera com essa graça de Deus. Amém.